Existe um segredo poderoso, capaz de transformar completamente o peso que você carrega nos ombros e todas as preocupações que assombram seus pensamentos. Nos próximos minutos, você vai descobrir como libertar seu coração da ansiedade que rouba sua paz. E vai aprender o segredo que pessoas de fé profunda usam para viver em tranquilidade, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Fique até o final que vamos orar juntos para algo extraordinário na sua vida. Prepare seu coração, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria poder estar com você nesta manhã tão especial. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite muito importante para você. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações para receber todas as mensagens que Deus tem preparado para a sua vida. Você não vai se arrepender, porque aqui é um lugar de encontro com a esperança e com a paz que só o Senhor pode oferecer. Você já parou para pensar quantas vezes acordou com o coração apertado? Quantas manhãs começaram com aquele nó na garganta, aquela sensação de que o peso do mundo está sobre seus ombros? Talvez você tenha aberto os olhos hoje e a primeira coisa que veio à sua mente foram as contas a pagar, os problemas de saúde, as questões familiares que parecem não ter solução ou aquela situação no trabalho que tira seu sono. É como se a preocupação fosse a primeira visitante do seu dia, chegando antes mesmo do sol nascer completamente. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com você nesta manhã. Existe alguém que nunca dorme, que nunca tira os olhos de você, que está cuidando de cada detalhe da sua vida neste exato momento. E esse alguém não é qualquer pessoa, é o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso que conta os fios de cabelo da sua cabeça e conhece cada lágrima que você derramou, inclusive aquelas que ninguém viu. A preocupação é algo que consome a energia vital das pessoas. Ela rouba a alegria do presente enquanto projeta sombras de um futuro que ainda não existe. Quando estamos preocupados, nossa mente viaja para lugares distantes, criando cenários que muitas vezes nunca se concretizam. Ficamos presos em pensamentos que giram em círculos, como um disco arranhado que repete sempre o mesmo trecho da música. E nesse processo, perdemos a capacidade de enxergar as bênçãos que estão bem diante dos nossos olhos. Mas veja bem, não estou dizendo que você não deva ser responsável ou que deva ignorar os desafios da vida. Existe uma diferença profunda entre cuidar das suas responsabilidades com sabedoria e viver escravizado pela ansiedade. Uma coisa é planejar, agir e confiar. Outra coisa completamente diferente é passar os dias remoendo problemas, criando tempestades na mente antes mesmo que uma única gota de chuva caia do céu. A palavra de Deus nos traz um ensinamento precioso sobre isso. Ela nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. E o que acontece quando fazemos isso? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e nossas mentes. Perceba a beleza disso. Não é uma paz que vem porque os problemas desapareceram, mas uma paz que guarda seu coração mesmo enquanto os desafios ainda estão presentes. Pense comigo por um instante. Quando você era criança e algo te assustava, qual era a sua primeira reação? Você corria para os braços de alguém que amava, alguém em quem confiava, alguém que fazia você se sentir seguro. Pode ter sido sua mãe, seu pai, seus avós. E naquele abraço, mesmo que o problema ainda existisse lá fora, você se sentia protegido. A presença daquela pessoa trazia conforto ao seu coração. Pois bem, essa é exatamente a imagem que Deus quer que tenhamos dele.
Ele é nosso Pai Celestial e seus braços estão sempre abertos para nos acolher. Muitas vezes carregamos fardos que nunca foram destinados aos nossos ombros. Tentamos controlar situações que estão completamente fora do nosso alcance. Queremos resolver problemas que só Deus tem poder para solucionar. E nessa luta solitária e desgastante, esquecemos que temos um Pai que deseja carregar esses pesos por nós. Ele mesmo nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Existe uma história linda que ilustra perfeitamente essa verdade. Conta-se que um homem caminhava por uma estrada carregando um pesado saco nas costas. Um fazendeiro passou com sua carroça e ofereceu carona. O homem aceitou agradecido, subiu na carroça, mas continuou segurando o saco nas costas. O fazendeiro, intrigado, perguntou por que ele não colocava o saco na carroça. O homem respondeu que não queria abusar da bondade do fazendeiro, fazendo-o carregar tanto peso. O fazendeiro sorriu e explicou que, estando na carroça, o saco já estava sendo carregado de qualquer forma, então não fazia sentido continuar segurando aquele peso. Quantas vezes fazemos exatamente isso com Deus? Aceitamos sua presença na nossa jornada, mas insistimos em carregar sozinhos os fardos que Ele está disposto a levar por nós. Entramos na carroça da fé, mas mantemos o peso da preocupação nas costas, como se isso demonstrasse responsabilidade ou maturidade. Quando, na verdade, confiar plenamente significa colocar tudo nas mãos de Deus e descansar no fato de que Ele está no controle. O cuidado de Deus pela sua vida não é algo distante ou abstrato. Ele se manifesta de formas práticas e reais. Pense nas vezes em que você estava sem saída e, de repente, uma porta se abriu. Lembre-se daquele momento em que você precisava de algo e, de forma inesperada, a provisão chegou. Relembre aquelas situações em que você sentiu que não conseguiria suportar, mas uma força inexplicável sustentou você. Tudo isso não foi coincidência. Foi o cuidado de Deus operando na sua vida. Ele cuida de você nas grandes questões e também nos mínimos detalhes. Aquele encontro que mudou sua perspectiva, aquela palavra que chegou no momento certo, aquele atraso que, na verdade, te livrou de um problema maior. Deus está constantemente tecendo os fios da sua história, mesmo quando você não percebe sua mão agindo. Ele trabalha nos bastidores da sua vida, organizando circunstâncias, preparando caminhos, movendo corações. Mas para experimentar plenamente esse cuidado divino, precisamos cultivar uma postura de confiança. E confiança não é algo que nasce pronto. Ela se desenvolve através do relacionamento. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais tempo passa em sua presença, quanto mais você medita em suas promessas, mais forte se torna a sua capacidade de confiar. É como um músculo que precisa ser exercitado diariamente. A preocupação muitas vezes nasce da nossa necessidade de controle. Queremos saber exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Vivemos numa cultura que valoriza o planejamento, a previsibilidade, a segurança. E tudo isso tem seu valor, é claro. Mas quando essa necessidade de controle se torna obsessiva, ela se transforma em prisão. Começamos a acreditar que tudo depende exclusivamente de nós, que precisamos ter resposta para cada pergunta e solução para cada problema. Porém, a vida de fé nos convida a caminhar por um terreno diferente. Ela nos ensina que existe uma sabedoria maior do que a nossa operando no universo. Que existem propósitos que ainda não compreendemos completamente, que algumas portas fechadas são, na verdade, proteções divinas, que alguns atrasos são, na realidade, redirecionamentos, e que nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho.
Quando olhamos para a natureza, podemos aprender lições profundas sobre o cuidado de Deus. Os pássaros não plantam nem colhem, não acumulam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. As flores do campo não trabalham nem fiam, mas nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. E se Deus cuida com tanto zelo das aves e das flores, quanto mais cuidará de você, que foi criado à sua imagem e semelhança. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis ou passivos. Os pássaros não plantam, mas voam em busca do alimento. As flores não fiam, mas suas raízes buscam água e nutrientes na terra. Existe um equilíbrio sábio entre fazer nossa parte com diligência e confiar que Deus completará aquilo que não está ao nosso alcance. É uma dança entre ação e rendição, entre esforço e descanso, entre trabalho e adoração. Muitas das suas preocupações estão relacionadas com o amanhã. Você se pergunta se terá forças para enfrentar os desafios futuros, se haverá provisão para as necessidades que virão, se conseguirá superar as tempestades que ainda nem começaram. Mas aqui está uma verdade libertadora. A graça de Deus é suficiente para hoje, para este dia, para este momento. Amanhã terá sua própria graça, suas próprias misericórdias, suas próprias provisões. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus enviava o maná cada manhã, e havia uma instrução clara: não acumulem para o dia seguinte. Aqueles que tentaram guardar descobriram que o maná estragava e ficava cheio de vermes. Por quê? Porque Deus queria ensinar uma lição fundamental sobre confiança diária. Ele queria que seu povo aprendesse a depender dele a cada novo dia, a buscar sua face a cada manhã, a confiar que haveria provisão renovada ao amanhecer. O mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. Você não precisa da força para os desafios do próximo mês agora. Você precisa da graça para este dia. E essa graça está disponível, abundante, suficiente. Quando o amanhã chegar, ele trará consigo a provisão necessária para aquele momento. Portanto, não desperdice a energia de hoje preocupando-se com problemas que talvez nunca aconteçam. Existe também um aspecto importante sobre a preocupação que precisamos entender. Ela frequentemente nasce do medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo do desconhecido. E o medo é o oposto da fé. Onde há medo, a fé fica limitada. Onde há fé verdadeira, o medo vai perdendo seu poder. Não que você nunca mais sentirá medo, mas ele não será mais o comandante da sua vida. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram situações impossíveis e viram o poder de Deus se manifestar. Pense em Davi diante de Golias, um jovem pastor contra um gigante guerreiro. Aos olhos humanos, não havia chance. Mas Davi não olhou com olhos humanos. Ele olhou com olhos de fé e declarou que a batalha pertencia ao Senhor. E você conhece o resultado. Aquele que parecia invencível caiu diante da confiança de um jovem que sabia em quem havia depositado sua fé. Pense em Esther, que precisou arriscar a própria vida para salvar seu povo. Ela poderia ter vivido preocupada, paralisada pelo medo das consequências, mas escolheu confiar dizendo: se perecer, pereci. E Deus transformou aquela situação de morte certa em vitória gloriosa. A coragem dela não veio da ausência de medo, mas da presença de uma fé que era maior do que qualquer temor. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso, esquecido por aqueles que deviam ajudá-lo. Ele tinha todos os motivos para viver amargurado e preocupado. Anos se passaram sem que ele visse qualquer sinal de que sua situação melhoraria. Mas manteve sua confiança em Deus, e o Senhor transformou tudo aquilo em bem.
O que seus irmãos planejaram para o mal, Deus reverteu para o bem de muitos. Essas histórias não estão na Bíblia apenas como registros históricos. Elas estão lá para nos ensinar que o mesmo Deus que agiu naquelas vidas está presente na sua. Os séculos passaram, as circunstâncias mudaram, mas o caráter de Deus permanece o mesmo. Ele continua sendo fiel, poderoso, amoroso, cuidadoso. E o que Ele fez por eles, pode fazer por você. Não porque você é especial ou merece, mas porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Talvez você esteja atravessando um vale neste momento. Talvez as circunstâncias ao seu redor não sejam favoráveis. Talvez você tenha mais perguntas do que respostas. Mas quero te dizer algo importante. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não começou uma obra na sua vida para deixá-la inacabada. Cada situação que você está vivendo, por mais difícil que pareça, tem um propósito nas mãos de Deus. Às vezes, o Senhor permite que passemos por provações, não porque Ele se esqueceu de nós, mas porque está nos preparando para algo maior. O ferreiro precisa colocar o metal no fogo para moldá-lo. O oleiro precisa pressionar o barro para dar forma ao vaso. O agricultor precisa podar a videira para que ela produza mais frutos. Da mesma forma, algumas das experiências mais desafiadoras da nossa vida são processos de refinamento divino. Isso não significa que Deus causa sofrimento ou que Ele se alegra com nossa dor. De forma alguma. Mas Ele é sábio o suficiente para usar até mesmo as situações difíceis para nosso crescimento e amadurecimento. E enquanto passamos por esses momentos, Ele não nos deixa sozinhos. Sua presença caminha conosco no vale. Sua força nos sustenta na fraqueza. Sua luz brilha na escuridão. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e esquecemos de olhar para cima. Focamos tanto no problema que perdemos de vista aquele que é maior do que qualquer problema. É como se estivéssemos numa tempestade, concentrados nas ondas furiosas, esquecendo que o mestre da tempestade está no barco conosco. E quando ele se levanta e fala, os ventos se acalmam e as águas se aquietam. Você se lembra daquela história dos discípulos no barco? Jesus estava dormindo enquanto a tempestade se formava. E eles, apavorados, acordaram o mestre gritando que estavam perecendo. Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Depois, ele olhou para os discípulos e perguntou: "Onde está a vossa fé?" Eles tinham o Criador dos ventos e dos mares no barco com eles, mas estavam focados na tempestade. Quantas vezes fazemos o mesmo? Temos a presença de Deus conosco, mas vivemos como se estivéssemos sozinhos, enfrentando as adversidades. Clamamos desesperados, achando que Ele está dormindo ou alheio à nossa situação, quando, na verdade, Ele está ali o tempo todo, esperando que nossa fé se manifeste, pronto para acalmar as tempestades da nossa vida. A preocupação também nos rouba o presente. Enquanto sua mente está ansiosa pelo amanhã, você perde a oportunidade de experimentar as bênçãos de hoje. Aquele abraço do seu filho, aquele sorriso do seu cônjuge, aquele pôr do sol magnífico, aquela conversa edificante com um amigo. Tudo isso passa despercebido quando o coração está consumido pela ansiedade. É como ter um banquete preparado diante de você, mas não conseguir saborear nada porque está preocupado com a próxima refeição. Deus quer que você viva plenamente cada dia que Ele te dá. Não numa atitude de irresponsabilidade, mas numa postura de confiança que te permite desfrutar das bênçãos presentes enquanto deixa o futuro nas mãos dele. Isso traz uma leveza para a alma que é impossível descrever. É como tirar uma mochila pesada das costas depois de uma longa caminhada. O alívio é imediato e profundo. Quando você entrega suas preocupações a Deus, algo sobrenatural acontece. Você não fica indiferente aos desafios, mas desenvolve uma paz interior que independe das circunstâncias externas.
É possível ter paz no meio da tempestade. É possível ter alegria mesmo quando as coisas não estão perfeitas. É possível descansar mesmo quando ainda há batalhas a serem vencidas. Porque sua confiança não está nas circunstâncias, mas em quem está no controle de todas as circunstâncias. Existem momentos na vida em que você fez tudo o que podia fazer. Já trabalhou, já planejou, já se esforçou, e ainda assim, a situação parece não ter solução. É justamente nesses momentos que Deus quer que você experimente o descanso da fé. Aquele lugar onde você reconhece: fiz minha parte, agora confio que Deus fará a parte dele. E muitas vezes é exatamente quando chegamos ao fim de nós mesmos que o milagre de Deus se manifesta. O Senhor não se impressiona com nossa autossuficiência. Ele não precisa que sejamos fortes o tempo todo, que tenhamos todas as respostas, que nunca demonstremos fraqueza. Na verdade, é na nossa fraqueza que seu poder se aperfeiçoa. Quando reconhecemos que não somos capazes sozinhos, abrimos espaço para que Ele seja capaz através de nós. Quando admitimos nossa necessidade, Ele derrama sua suficiência. Viver sem preocupação não significa viver sem desafios. Significa ter uma âncora firme em meio às ondas. Significa ter um fundamento sólido quando tudo ao redor está tremendo. Significa ter uma fonte de paz que não depende de circunstâncias favoráveis. E essa âncora, esse fundamento, essa fonte é o próprio Deus. Quantas noites você já passou acordado, remoendo problemas? Quantas vezes sua mente trabalhou horas extras tentando encontrar soluções? E no final, você percebeu que toda aquela preocupação não mudou absolutamente nada, apenas roubou sua paz e sua energia. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Deus te convida para uma jornada diferente. Uma jornada onde você pode depositar suas cargas aos seus pés cada manhã. Onde você pode compartilhar seus medos sem julgamento. Onde você pode expressar suas dúvidas sem ser rejeitado. Onde você pode chorar em seu ombro e encontrar consolo. Onde você pode desabafar suas frustrações e receber compreensão. Ele não é um Deus distante e indiferente. Ele é Emanuel, Deus conosco. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Deus não espera que você chegue perfeito diante dele. Ele não exige que você resolva todos os seus problemas antes de buscar sua face. Venha como você está, com suas lutas, com suas falhas, com suas incertezas. Ele te recebe de braços abertos, sem críticas, sem cobranças, apenas com amor incondicional. A vida pode ser difícil, isso é verdade. Existem situações que testam nossa fé, que desafiam nossa esperança, que colocam nossa confiança à prova. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que não há saída, quando tudo ao redor grita derrota, lembre-se, você tem um Deus que está acima de todas essas coisas. Um Deus que pode fazer o impossível acontecer, que pode abrir caminhos onde não existem, que pode trazer vida onde só havia morte. Pense em todas as vezes que você achou que não conseguiria superar determinada situação, mas conseguiu. Relembre os momentos em que você estava certo de que tudo estava perdido, mas Deus reverteu o quadro. Traga à memória aquelas ocasiões em que você clamou desesperado, e Ele respondeu. Cada uma dessas experiências é um testemunho do cuidado de Deus por você, uma evidência de que Ele nunca te abandonou e nunca abandonará. Quando você olha para trás e vê tudo que já passou, todas as batalhas que já venceu, todos os obstáculos que já superou, não consegue perceber a mão de Deus sustentando você em cada passo? Ele estava lá quando você nem percebia. Estava trabalhando quando você achava que nada estava acontecendo. Estava cuidando mesmo quando você se sentia abandonado. E se Ele te trouxe até aqui, se Ele te sustentou até este momento,
Por que você duvidaria que Ele continuará cuidando de você daqui para frente? O Deus que foi fiel ontem é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Sua fidelidade não muda com as estações, não diminui com o tempo, não é afetada pelas circunstâncias. Você precisa entender algo muito importante. Suas preocupações não mudam o futuro, mas certamente roubam a paz do presente. Ficar ansioso não acrescenta um único dia à sua vida, não resolve um único problema, não transforma uma única situação. Mas a confiança em Deus, essa sim, tem poder transformador. Ela muda sua perspectiva, fortalece seu espírito, traz paz ao seu coração. Imagine viver cada dia sem aquele peso esmagador da ansiedade. Imagine acordar e, em vez de imediatamente começar a se preocupar, simplesmente agradecer por mais um dia de vida. Imagine enfrentar desafios sabendo que você não está sozinho, que há uma força maior do que você mesmo trabalhando a seu favor. Isso não é fantasia, é a vida que Deus deseja para você. Mas como alcançar esse lugar de descanso? Como desenvolver essa confiança inabalável? A resposta está na comunhão diária com Deus. É impossível confiar profundamente em alguém que você não conhece bem. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, quanto mais você medita em sua palavra, quanto mais você conversa com Ele em oração, mais forte se torna sua fé. É como um relacionamento de amizade. No começo, você não confia plenamente porque ainda está conhecendo a pessoa. Mas com o passar do tempo, através de experiências compartilhadas, conversas profundas, momentos de apoio mútuo, a confiança se estabelece. Da mesma forma, seu relacionamento com Deus se aprofunda através da convivência constante com Ele. E quanto mais você o conhece, mais percebe como Ele é digno de confiança. Você descobre que suas promessas são verdadeiras, que sua palavra não falha, que seu amor é inesgotável. Cada resposta de oração, cada provisão inesperada, cada livramento, cada porta aberta, tudo isso vai construindo um alicerce sólido de confiança em seu coração. Mas não se engane, haverá momentos em que sua fé será testada. Haverá situações em que tudo ao seu redor dirá que Deus não está cuidando de você. Nesses momentos, você precisará escolher entre acreditar no que vê ou confiar no que sabe sobre o caráter de Deus. E essa escolha fará toda a diferença. Abraão teve que fazer essa escolha quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque. Tudo naquela situação parecia contradizer as promessas de Deus. Mas Abraão escolheu confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendia seus caminhos. E no momento crítico, Deus providenciou um cordeiro. A obediência de Abraão não foi em vão e sua confiança foi recompensada. Jó passou pelo teste mais devastador que alguém pode imaginar. Perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde. Sua própria esposa sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas mesmo na dor mais profunda, Jó declarou: "Ainda que ele me mate, nele confiarei." E no final de sua provação, Deus restaurou tudo em dobro. Ana sofria com a esterilidade e com as provocações de sua rival. Ano após ano, ela ia ao templo e derramava seu coração diante de Deus. Ela poderia ter desistido, poderia ter se entregado à amargura e à preocupação, mas continuou confiando, continuou orando, continuou esperando. E Deus, no tempo certo, lhe deu um filho que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Esses exemplos nos ensinam que a confiança em Deus não é para os momentos fáceis apenas. É justamente nos momentos difíceis que ela se mostra mais necessária e mais poderosa. Quando tudo está bem, é fácil confiar. O verdadeiro teste vem quando as circunstâncias são adversas, quando a espera se prolonga, quando os sinais visíveis de esperança desaparecem. E sabe o que acontece quando você escolhe confiar em Deus apesar das circunstâncias? Você experimenta uma transformação interior.
Seu caráter é forjado, sua fé é fortalecida, sua dependência de Deus se aprofunda. Você se torna alguém diferente, mais maduro espiritualmente, mais resiliente emocionalmente, mais sábio em suas escolhas. As provações, quando atravessadas com fé, não te destroem, te constroem. Elas não te enfraquecem, te fortalecem. Elas não te afastam de Deus, te aproximam dele. É como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. O processo é difícil, mas o resultado é precioso. E aqui está algo maravilhoso. Enquanto você passa pelo processo, Deus está com você. Ele não te joga no fogo e se afasta. Ele entra no fogo com você, assim como fez com os 3 jovens hebreus na fornalha. O rei olhou e viu 4 homens caminhando no meio do fogo. E o quarto tinha a aparência de um filho dos deuses. Esse é o Deus que serve você, um Deus que não te abandona nos momentos mais difíceis, mas caminha ao seu lado. Portanto, quando a preocupação bater à sua porta amanhã de manhã, quando a ansiedade tentar roubar sua paz, quando o medo tentar paralisar seus passos, lembre-se de quem está com você. Lembre-se de quem prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Lembre-se de quem tem todo o poder no céu e na terra. Lembre-se de quem conhece o fim desde o princípio e está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Você não precisa carregar sozinho o peso dos seus problemas. Você não foi criado para isso. Deus projetou você para viver em comunhão com Ele, dependendo dEle, confiando nele. Quando você tenta fazer tudo sozinho, você está lutando contra o projeto original para a sua vida. É como tentar nadar contra a correnteza, é desgastante e ineficaz. Mas quando você se rende ao cuidado de Deus, quando você nada a favor da correnteza da graça divina, tudo flui com mais facilidade e naturalidade. Paulo aprendeu essa lição de uma forma profunda. Ele tinha um espinho na carne que o afligia. 3 vezes ele pediu a Deus para removê-lo. Mas Deus disse não. E a razão? Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então mudou sua perspectiva. Em vez de se lamentar pelo espinho que não foi removido, ele se gloriava nas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Quantas vezes você pediu algo a Deus com desespero, achando que aquilo era absolutamente necessário para a sua vida, e ele disse não? E depois, olhando para trás, você percebeu que foi uma bênção não ter recebido aquilo? Deus te poupou de algo que você não enxergava naquele momento. Sua recusa foi, na verdade, uma proteção. Então, quando você ora e parece que Deus não está respondendo, não interprete isso como falta de cuidado. Pode ser que Ele esteja dizendo não porque tem algo melhor reservado para você. Pode ser que Ele esteja dizendo espere porque ainda não é o tempo certo. Pode ser que Ele esteja trabalhando em você algo que precisa ser desenvolvido antes que a bênção venha. Ou pode ser que sua resposta seja diferente do que você esperava, mas exatamente o que você precisa. Agora eu quero convidá-lo para um momento muito especial. Vamos fazer juntos uma oração de entrega e confiança. Onde quer que você esteja, seja em casa, no trabalho, no trânsito, eu convido você a fechar os olhos por um instante. Respire profundamente e abra seu coração para a presença de Deus. Sinta que Ele está aqui, neste momento, pronto para receber tudo aquilo que você tem carregado sozinho. Vamos juntos entregar todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Se você puder, coloque as mãos sobre o coração e vamos orar. Pai amado, Deus de toda graça e misericórdia, venho diante de Ti nesta manhã com um coração que precisa do Teu toque. Reconheço que tenho carregado pesos que nunca foram meus para carregar. Tenho me preocupado com coisas que estão além do meu controle. Tenho permitido que a ansiedade roube minha paz e minha alegria. Perdoa-me, Senhor, por não confiar plenamente em Ti. Perdoa-me por achar que preciso ter todas as respostas.
resolver todos os problemas, controlar todas as situações. Neste momento, escolho entregar cada ansiedade, cada medo, cada dúvida nas tuas mãos poderosas. Aquela situação financeira que me tira o sono, eu coloco nas tuas mãos agora. Aquele problema de saúde que me preocupa, eu entrego a ti neste momento. Aquelas questões familiares que parecem não ter solução, eu deixo aos teus cuidados. Aquele futuro incerto que me assusta, eu ponho debaixo do teu senhorio. Creio, Pai, que tu estás cuidando de cada detalhe da minha vida. Creio que nada escapa ao teu controle. Creio que tu és bom e que teus planos para mim são de bem e não de mal. Que tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente neste dia e em todos os dias. Ensina-me a viver um dia de cada vez, confiando que a tua graça é suficiente. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu não vejo, tu estás operando em meu favor. Obrigado porque tu nunca me abandonaste e nunca me abandonarás. Obrigado porque posso descansar no teu amor e no teu cuidado. Em nome precioso de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, eu gostaria muito de saber. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando o que Deus falou com você hoje. Escreva qual foi a preocupação que você entregou nas mãos de Deus neste momento. Sua palavra pode ser um encorajamento poderoso para outra pessoa que está passando por uma situação semelhante. Quando você compartilha seu testemunho, mesmo que seja apenas sobre uma decisão de confiar, você fortalece a fé de outras pessoas. E sabe, muitas vezes nós mesmos somos abençoados quando abençoamos os outros. Então não deixe de comentar, está bem? Se essa oração te trouxe esperança para sua manhã, se tocou seu coração de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like. Esse gesto simples, que leva apenas 1 segundo do seu tempo, ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre o cuidado de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima mensagem. Que Deus te abençoe abundantemente e guarde seus caminhos.